amigos e amigas, boa tarde. Mais uma vez aqui, falando com vocês e trazendo saudações para todos os anônimos que lutam por um bem comum, que é a nossa liberdade, tanto de expressão quanto política, né? Porque a democracia foi feita para nós e não para servir a poucos que governam. Para isso, a mídia, junto com todos esses palhaços governantes, eles têm táticas de manipulação massa, né? E essas táticas são táticas, vamos dizer assim, repugnantes. Por quê? Porque o uso de estudos, tanto do ID, né, estudos psicológicos e de coisas pesquisadas para o bem, que estão sendo usadas para o mal, né? Que é para pegar todos nós, inclusive a mim. Estou suscetível a isso também. Como eu já disse em outros vídeos meus, quanto mais você se educar, quanto mais você souber de tudo, mais livre você será. Essa frase é uma frase que marca bastante, e na Bíblia também está lá: quanto mais souberes, né, mais livre serás, embutido em a verdade vos libertará. Vamos ser livres, pessoal. Vamos lutar por aquilo que nos é direito, que é a nossa liberdade. Bom, tem várias táticas de manipulação. Uma delas é a distração, né? A distração é um elemento primordial para o controle social. Você tem que desviar a atenção daquilo ou daquele grupo para que você possa agir na surdina. Você age e ninguém vê, porque você está distraído. Bom, a estratégia da distração é indispensável para impedir ao público de se interessar pelos conhecimentos essenciais na área da ciência, economia, psicologia, neurobiologia e da cibernética, que é o nosso caso. Só que eles não conseguiram, visto pelos ataques que estão acontecendo esporadicamente, né? Paulatinamente, diria, por enquanto, paulatinamente. Vamos deixar o povo distraído, pessoal. Vamos deixar longe das verdades, dos problemas sociais. Vamos cativá-los por um tema sem importância real, né? Manter ele ocupado, sem parar para pensar. Não vamos pensar. É o que eles querem. Outra muito simples, pessoal, que é criar problemas. Vamos criar problemas. É um método denominado reação-solução, ou seja, o camarada vai, cria um problema, entre aspas, difícil de ser entendido, mas fácil de ser resolvido por eles. E depois mostra a solução. Oh, que inteligência! Esse é o cara. Aí todo mundo fica mais uma vez achando que realmente os problemas dele, meus, da sociedade, estão sendo resolvidos. Mas não, eles estão sendo criados para serem resolvidos. Porque os maiores
sempre vão estar aí. E são os mesmos sempre. E você sabe, e eu sei, todos nós sabemos quais são. Muito difícil. Estratégia da degradação, pessoal. O que é isso? É para fazer aceitar uma medida inaceitável, né? Aí você tem que fazer progressivamente no degradado, sob duração de 10 anos, né? Essa é uma maneira que condições socioeconômicas radicalmente novas foram impostas durante os anos 80 e 90. Cansado de saber, desemprego, precariedade, flexibilidade, relocalização, salários que já não seguram ingressos decentes, já não ajudam mais a população, já não suprem as necessidades da maioria. Né? Então, o povo já aceitou essa situação. Né? Vem da década de 80, 90. E isso, pessoal, vamos mudar, né? Vamos mudar. Não vamos aceitar. Não pode aceitar. Né? Isso é uma coisa totalmente utópica que eu vou dizer, mas já pensou se ninguém resolvesse trabalhar por esse salário ridículo que está por aí? O Brasil é para onde? Quem tem o poder de verdade? Eu, você, basta querer. Sei que tem gente que tem filho para criar, óbvio. O outro ponto que é citado, que eu deixei aqui, né, no meu retorno, é dirigir ao público como se fosse criança. Nós não somos crianças. A maioria dos spots de publicidade dirigida ao grande público utilizam um discurso, argumentos, personagens em um tom particularmente infantil. Muitas vezes próximo ao débil mental, deixando ficar igual namorado e namorada. Oi, guti-guti. Pô, me ajuda aí, né? Como se o espectador fosse realmente uma criança pequena ou um deficiente mental. Quanto mais se tente buscar enganar ao espectador ou ouvinte, mais se tende a adotar um tom infantilizante. Por quê? Se dirigir uma pessoa como se tivesse a idade de 2 anos, então, em razão da sugestibilidade, ela terá, com certeza, probabilidade numa resposta ou reação também desprovida de um sentido crítico igual a criança de 12. Não sei se deu para entender claramente. Né? Então é o seguinte, você trata um como débil mental. Aquela pessoa vai se sentir acuada, ou seja, inconscientemente ela está sob o domínio de um maior, de um poderoso, não é? Como se fosse seu pai, vamos dizer assim. E você faz o que com seu pai? Você respeita? Todos nós respeitamos. Fazer uso do aspecto emocional mais do que a reflexão. Isso, fazer uso do aspecto emocional, é uma técnica clássica, pessoal, para fazer o curto-circuito na análise racional e pôr fim ao sentido crítico de todos nós. Além do mais, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ideias, desejos, medos, temores, impulsos ou induzir a comportamentos. Quais? Comportamentos que eles não querem, que é o que estamos fazendo. Todos nós estamos fazendo. Não é? Manter o público sempre na idiotice. Vamos manter. Como? Qualidade da educação dada às classes sociais menores, completamente idiota, pessoal. Você pega aí Facebook, Orkut, tanta porcariada que não tem nada que você aproveite.
nada, você não aproveita absolutamente nada daquilo, porque até escrever ninguém sabe, cara. Particularmente já fui professor para corrigir prova. Eu era professor de exatas corrigindo erro de português, cara. Bom, enfim. Qualidade, né? Qualidade. Vamos deixar. Ah! Outra coisa. O governo faz o seguinte. Escolas técnicas, eles dão um dinheiro lá pro mês para a escola, só que não pode ter repetência, porque é gasto a mais. E o professor não pode se dar o direito. Assim, implicitamente em reuniões de professores a gente ouvia muito isso. Não é legal você deixar o aluno, não sei o que tem. Gente, pra quem sabe ler um pinga-letra, passa esse analfabeto e receba o seu salário. Porque se tiver um índice de repetência, tem um índice de repetência X, se for X mais um, o professor é culpado. Professor culpado, professor demitido. Entende? E isso acontece muito. Prazer. Pode, tem que deixar o rapaz passar. Passar. Substituir o sentimento de revolta por culpa. Ele tem que acreditar que ele é o responsável pela desgraça, pela insuficiência da sua inteligência. Ou seja, um passa numa. Trabalha na NASA, um que estudou em escola pública. Tipo, José Serra, um que se gaba muito de ter estudado em colégio público, né? Porra, aí ele usa isso contra o povo não, usa isso como alicerce para falar que o povo é burro porque ele se deu bem. Então todo mundo teria que se dar bem, entendeu? Existe, né? Não tem? Pois é. Suas capacidades, a capacidade do indivíduo, seus esforços, tudo é lixo. Assim, em vez de rebelar contra o sistema econômico, o indivíduo autodesvaloriza-se e se culpa. Gera um estado depressivo, onde seu aspecto, inibição, ação, não há revolução. Existe tudo isso, mas não há revolução. E você tem que conhecer, para poder fazer isso, o indivíduo, mais do que ele se conhece. Como? Manipulando redes sociais. Você coloca tudo lá, não coloca? Então não coloca não. Não coloca não. Tira. Não coloca. Coloca mentira na cabeça dos povos. Vai fazer as estatísticas do jeito que eles querem. Ok? Essa é a mensagem de hoje. Desculpa muitas falhas, muitos erros, porém eu sou humano. Mas estou tentando fazer alguma coisa. Vamos tentar e vamos conseguir. Porque nós não esquecemos. Nós somos um. Um por todos. Nós somos então uma legião. Aguarde